assim, ó, por mais que você estude as emoções, por mais que você entenda das emoções, por mais que você seja formado em psicologia, em psicoterapia, coach, meditação, não importa qual a ferramenta, qual instrumento você tenha desenvolvido para trabalhar as suas emoções, isso nunca vai invalidar o fato de que você é um ser humano. Em maior ou em menor proporção, em alguns momentos você vai vivenciar situações que vão mexer com as suas emoções, que vão abalar as suas estruturas emocionais. O que diferencia uma pessoa que entende, uma pessoa que tem o conhecimento, uma pessoa que tem autoconhecimento, é a sua reação, a forma como você vai lidar com essa situação que pode abalar a sua emoção. Então, o fato de você conhecer sobre o assunto não te isenta de viver experiências relacionadas a isso. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que eu sempre digo para os meus clientes, não é porque eu ensino sobre uma coisa que eu tenha total domínio sobre isso, né? Continuo sendo, como eu já falei, continuo sendo um ser humano. E essa história que eu quero compartilhar com vocês tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou mostrar para vocês um momento meu de fragilidade, né? Eu vou estar me despindo para vocês nesse sentido de que eu também sou um ser humano que passo por situações complicadas. Essa semana ela iniciou para mim bastante tensa. Desde segunda-feira pela manhã, o dia ficou um tanto quanto tenso para mim e eu passei o dia inteiro uma mistura de angústia, de medo, de raiva. E quando chegou no final do dia, eu estava voltando para minha casa e eu peguei um pouco de trânsito. E foi nesse momento que eu passei por essa situação. Nós estamos em um momento das nossas vidas, dos seres humanos, as pessoas de forma geral, parece que nós estamos sempre prontos para atacar, nós estamos sempre prontos para nos defender, parece que nós estamos tão ariscos, né, que nós estamos o tempo todo sendo tomado por aquilo que eu chamo de sequestro neural ou sequestro emocional, que é quando você se deixa ser dominado pelas emoções e você reage em função de uma situação que ainda não aconteceu, ou seja, você nem sabe que o fulano vai brigar com você, mas você já está se defendendo. Você nem sabe que aquela situação vai acontecer e que é uma situação ruim, mas você já está sofrendo. Então nós estamos sempre reagindo de forma, às vezes até agressiva com outras pessoas, sem antes analisarmos a situação num todo. Porque o sequestro emocional é justamente isso. É uma tomada de decisão baseado numa emoção, baseado em fragmentos de informações, sem que antes o seu córtex cerebral tenha tido a oportunidade, a sua mente pensante tenha tido a oportunidade de analisar a situação por completo. Né? E isso também faz parte. Oi, Lucilene, tudo bem? Se você quiser, manda esse vídeo aí para alguém, convida, eu vou compartilhar uma história bem legal com vocês aí. Se você estiver vendo depois, marca os amigos, compartilha esse vídeo com alguém. Não tem problema se você não conseguir ver agora, vai ficar disponível aqui no meu perfil do Instagram. Então, nós estamos já nesse programa defensivo já instalado e programado. Nós estamos o tempo todo defendendo e atacando, né? Por causa dessa questão que temos vivido, questões de saúde, questões políticas e tantas crises que nós temos enfrentado. Então, na segunda-feira, como eu iniciei dizendo, eu estava bastante agitado, nervoso, ansioso, chateado. E aí eu estava na fila, no trânsito, né? E aí, de repente, veio uma pessoa na minha direção, um homem. Ele estava mal vestido, eu não sei se ele era um morador de rua, se ele era apenas um catador de recicláveis, era uma pessoa em situação de vulnerabilidade social.
E ele começou vindo na minha direção, e quando eu olhei para aquele homem vindo na minha direção, eu já imaginei, vai me pedir, vai pedir, né? Ou vai me oferecer alguma coisa para vender, alguma coisa roubada, ou sei lá. Eu confesso que foi isso que passou pela minha cabeça. E ele foi se aproximando e eu já comecei a me preparar para dar a resposta a ele, caso ele me pedisse alguma coisa. Já estava preparado já. E eu não estava com paciência mesmo aquele dia, eu estava bem irritado mesmo. Eu vinha o dia inteiro me segurando para não estourar com as pessoas, para não ser mal educado com as pessoas. Mas naquele momento ali, eu estava ainda mais estressado em função do estresse do trânsito. Eu estava preparado para de repente ser até mal educado com aquele moço. Quando ele se aproximou, eu fui surpreendido pela atitude dele. Por quê? Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse assim: nossa, que olho bonito, hein, cara? Falou isso para mim e eu fiquei meio que cismado, espantado, uma mistura de susto com espanto. Aí eu logo imaginei, falei, de certo, ele é daqueles que primeiro elogia para depois pedir. E eu continuei, porque o trânsito não andava, e eu continuei esperando que ele me pedisse alguma coisa. E aí ele se aproximou um pouco mais, olhou para mim novamente e disse assim: parabéns, você tem um olho muito bonito. E deu aquele sorrisão e saiu cantando. Foi embora cantarolando. E eu, ali, me sentindo como se tivesse levado um tapa na cara, mas ao mesmo tempo comecei a rir dentro do carro, comecei a sorrir dentro do carro, até gargalhar sozinho, como se fosse um louco. E não tinha a ver, eu recebi um elogio para os meus olhos e por isso eu estou sorrindo. Não tinha a ver com isso, sabe? Foi porque eu percebi a pureza, eu percebi a situação. Até aquele momento, naquele dia, ninguém tinha conseguido me fazer sorrir. Ninguém tinha conseguido tirar de sobre mim aquela tensão que estava sobre os meus ombros. E de repente vem aquele moço e com um elogio, algo tão simples que para muitas pessoas pode parecer tão banal, e mudou ali o meu estado emocional naquele momento, porque eu fui até em casa sorrindo e lembrando da situação. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque isso me fez refletir. Isso me fez refletir. E eu aprendi, não que eu aprendi, né? Porque a gente sabe disso, mas muitas vezes a gente esquece. Eu tirei dessa situação 3 lições muito importantes. Que, se você já passou por uma situação assim, depois você pode comentar, né? Se você não está vendo agora, mas você vai ver depois, você pode fazer um comentário se você já vivenciou uma situação assim. A primeira lição que eu tirei para mim foi que nós precisamos, de fato, nos despir dos preconceitos. Nós precisamos parar com essa mania de categorizar as pessoas e analisarmos e julgarmos num todo. Como assim? Todo político é ladrão, todo pastor é ladrão, todo padre é isso, todo morador de rua é aquilo, sabe, a gente coloca as pessoas num pacote, talvez por pertencerem a uma mesma classe social, a um mesmo credo religioso, a uma ideologia política, a uma raça de cor. Sei lá, nós categorizamos as pessoas por fazerem parte de um grupo, todo morador de comunidade, todo empresário, todo rico, e aí a gente coloca as pessoas dentro de um pacote, e quando nós temos... Não pode bater ali, tá? Desculpa aí, o bebê esbarrou aqui. Quando nós temos... estamos diante de uma situação dessa, o preconceito fala mais alto. E é aí que nós precisamos aprender a não deixar que o preconceito nos leve a tomarmos atitudes, muitas vezes até
agressiva, deselegante, desumana, com pessoas que às vezes não merecem. E nós estamos vivendo um momento assim, onde nós categorizamos as pessoas por direita, esquerda, religiosos, não religiosos, católicos, evangélicos, héteros, homos, bi, sei lá. Nós categorizamos as pessoas e achamos que todo mundo que faz parte desse grupo tem o mesmo caráter, tem o mesmo comportamento, tem o mesmo pensamento. E não. Mesmo as pessoas que fazem parte de um determinado grupo, elas são indivíduos. Nós precisamos parar de analisar as pessoas, categorizá-las pelo seu grupo de classe social ou de religiosa, ou seja lá o que for, e analisarmos a pessoa por pessoa, como pessoa, tá? O fulano pode exercer essa profissão, tá? E aí eu tenho a visão de que todas as pessoas que exercem essa profissão são caloteiras. Mas e o fulano? E o fulano, como será que ele é? Como será que é o fulano? Vamos analisar o fulano em si. Essa foi a primeira coisa que eu levei. Por quê? Porque quando eu vi aquele moço em situação de vulnerabilidade social, eu já achei lá, eu queria me pedir alguma coisa, eu queria me oferecer alguma coisa. E não. Na realidade, naquele momento, o miserável, a pessoa que estava necessitada de alguma coisa era eu. Ele tinha algo para me oferecer e eu não tinha para ele, entende? Como que às vezes a gente passa por essas situações que nos fazem refletir. Ali, em comparação, até um amigo meu me chamou a atenção para isso. Hoje, naquele momento ali, o miserável era eu e não ele. A pessoa que estava necessitada de algo era eu e não ele. Então, não categorize as pessoas pelo grupo ao qual ela pertence, pela sua raça, pela sua ideologia política, pela sua religiosidade, ou seja lá por que for. Analise cada ser humano indivíduo, mesmo que ele faça parte, mesmo que ele esteja integrado dentro de um determinado grupo, ele é um indivíduo e ele pode sim ser diferente. Primeira coisa, né? A segunda coisa que eu tirei como lição para mim é o quanto uma palavra, uma atitude sua pode mudar o estado emocional de uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes um post que você faz, um vídeo que você publica, um elogio que você faz, um comentário que você faz, pode mudar completamente a vida da pessoa, tanto positivamente falando, como negativamente falando. Álvaro, boa noite, meu querido, tudo bem com você? Então, o teu comportamento, uma atitude sua pode fazer toda a diferença. Por quê? Durante o dia inteiro, ninguém tinha conseguido me fazer sorrir. E de repente aquele homem, que aparentemente na visão de muitos era um miserável, ele conseguiu me fazer sorrir com apenas um elogio. Então, o tempo todo você pode estar influenciando e sendo influenciado. Influenciando e sendo influenciado. E é você que escolhe se você vai influenciar beneficamente ou de forma negativa a outra pessoa. E da mesma forma, é você que escolhe também se você vai se deixar ser influenciado pelo outro. É uma escolha sua. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, quando eu lancei um CD, e eu estava indo para um programa de rádio para falar sobre o CD. E naquele dia, eu estava pensando sobre o que eu ia falar relacionado ao CD. Na minha visão, o CD não estava atingindo o número de pessoas como eu queria que atingisse. Naquela época, a internet ainda não era tão forte, era um CD físico, né? Se eu tinha vendido o suficiente, que se as músicas estavam na parada de sucesso das rádios. E não estava, de acordo com a minha visão, não estava tudo isso. E eu estava indo para a rádio, para dar uma entrevista. E aí, no meio do caminho, o meu telefone tocou. O telefone tocou, eu atendi, e era uma mulher do outro lado, e ela falou assim, é o Ivan que está falando? Eu falei, sim, sou eu. Ela disse, você não me conhece. Eu vi que o DDD era de São Paulo. Ela falou assim, há poucos dias, há uns meses, na realidade, atrás, eu conheci uma pessoa e ela me insistiu muito para comprar um CD teu.
Eu até gostei da capa, mas comprei o CD, ela ainda fez essa brincadeira, achei você bonitinho, gostei da capa, comprei o CD, mas eu coloquei o CD no porta-luva do meu carro e nunca havia tirado o CD de lá. Ela me relatando isso. Ontem à noite eu estava vindo do meu trabalho e eu resolvi abrir o CD e colocar no toca-CD do carro. Eu resolvi ouvir o CD. E eu ouvi a primeira, a segunda música, a terceira música eu ouvi até a metade e desliguei. Cheguei em casa, desliguei o aparelho. Hoje pela manhã, ela me relatando, né? Hoje pela manhã eu acordei decidida a acabar com a minha vida. Estava decidida a acabar com a minha vida. Eu não sabia como eu ia fazer isso ainda, mas eu estava decidida a acabar com a minha vida. E aí eu entrei no carro e saí sem direção, decidida a tirar a minha própria vida. E aí quando eu liguei o carro, automaticamente o CD começou a tocar novamente, ela me relatando. E aí terminou a terceira música e começou a quarta música. Quando começou a quarta música, ela me falando, eu senti que a mensagem estava falando comigo, então eu estacionei o carro e continuei ouvindo a música. Ela me falou. E eu parei, estou aqui em prantos. Sabe por quê? Eu falei assim, por quê? Porque eu percebi que eu tenho valor. Eu percebi que vale a pena viver. Eu percebi que tem alguém que me ama. E eu não quero mais morrer. Essa música me fez acreditar novamente, acreditar em mim, acreditar em Deus, acreditar no amor de Deus pela minha vida. E eu não quero mais morrer. E aí eu conversei com ela por alguns instantes. E aí ela desligou decidida, dizendo, muito obrigado por essa música. E aí eu fui para a rádio agora com uma história para contar. Você percebe que eu modifiquei a vida dela e ela modificou a minha vida. Então, um comentário que você faz, alguma coisa que você faz, um presente que você dá, uma boa atitude, um elogio mais simples que seja, talvez seja isso que aquela pessoa está precisando. Então, você está o tempo todo influenciando e sendo influenciado. E aí cabe a você decidir se você vai influenciar de forma positiva ou negativa e se você vai se deixar ser influenciado de forma negativa ou positiva. Então, primeiro ponto, não categorize as pessoas, não coloque tudo dentro de um saco e ache que é todo mundo igual, mesmo fazendo parte de um mesmo grupo. Analise a pessoa individualmente, porque cada um de nós somos indivíduos com particularidades. Não importa se você faz parte de um mesmo grupo de pessoas, ao mesmo grupo de evangélicos, o mesmo grupo de católicos, o mesmo grupo de héteros, o grupos de gays, o grupos de esquerda, o grupo de direita. Independente de você fazer ou não parte de um grupo, de você ser categorizado em um grupo, você é um ser individual. Então não deixe o preconceito falar mais alto. Segundo lugar, você pode afetar o dia das pessoas com algo simples. Terceiro lugar, aquilo que você está esperando para mudar a sua vida pode vir de onde você menos espera. Como eu falei, durante todo o dia eu estive naquela tensão, naquela ansiedade, naquele nervosismo. E ninguém tinha conseguido me fazer sorrir. E de repente veio uma pessoa e sorriu para mim e me fez sorrir. E não foi o meu líder espiritual, não foi o meu mentor emocional, não foi a minha esposa, não foi o meu colega de trabalho, não foi o meu melhor amigo, não. Veio de onde menos eu esperava. Então, fique atento, porque muitas vezes você está buscando algo, você está buscando tão longe, você está buscando em coisas tão distante, e às vezes da onde você menos espera, é de onde vai vir aquilo que você precisa, a palavra que precisa para mudar o seu dia, o vídeo que precisa para dar uma nova direção para a sua vida, a orientação, o ensinamento. Muitas vezes você está atrás de alguém famoso, de alguém importante, e às vezes o teu vizinho, às vezes o teu colega de trabalho é a pessoa que vai te ajudar nessa mudança, que vai te ajudar nessa transformação que você precisa. Entendeu? Então vamos lá, só para ficar gravado, né?
Primeiro, não categorize as pessoas. Oi Marina, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Se você quiser, mande esse vídeo para alguém. Nós já estamos quase encerrando, mas você pode ver ele depois na íntegra aqui no meu perfil. Primeira lição que eu tirei para mim dessa história, e talvez você tire outras lições. Primeira lição, não categorize as pessoas. Não deixe o preconceito falar mais alto. Não reaja sem antes analisar a situação, sem analisar a pessoa individualmente. Não é porque ele faz parte de um grupo que ele é igual a todos daquele grupo. Segundo ponto, uma atitude sua pode mudar uma história, pode mudar uma vida, pode mudar o dia de uma pessoa. E você tanto pode influenciar e ser influenciado. E você precisa decidir se você vai influenciar de forma negativa ou positiva, e se você vai se deixar ser influenciado por coisas negativas ou positivas. É aquela coisa, você não pode evitar que as pessoas façam determinadas coisas por você, mas você pode escolher qual efeito aquilo vai ter sobre você. E a terceira coisa, o terceiro ponto, né, a lição, aquilo que você está procurando, a palavra que você está procurando para mudar a sua história, para mudar o seu dia, talvez venha do lugar onde você menos espera. Fique atento. Fique atento, às vezes uma música que você ouve é capaz de mudar o seu dia. Um vídeo como esse que você vê é capaz de mudar o seu dia. Um elogio é capaz de mudar o seu dia. E você tanto pode estar afetando, como pode estar sendo afetado por alguém de forma negativa ou positiva. Eu aprendi muito com essa história. Como disse o meu colega de trabalho, naquele momento, quem olhava de fora podia achar que ele era o miserável e eu era quem tinha alguma coisa para dar, para doar. Mas na realidade, naquele momento, eu era o miserável e ele tinha aquilo que eu precisava, que era um elogio sincero, um sorriso sincero, sem interesses escusos, sabe? Então, eu queria muito compartilhar isso com vocês, né? Mostrar essa minha vulnerabilidade, que essa semana foi um tanto tensa, mas que isso me ajudou a passar por essa semana. E se você está vendo esse vídeo depois, não está vendo agora na live, deixa aqui embaixo seu comentário, mesmo você que está vendo aqui na live, depois vai lá no vídeo e deixa um comentário se você já passou por uma experiência assim, onde você esperava uma coisa de uma situação e de repente ela foi totalmente ao inverso. Se você já foi impactado por alguém que passou pela tua vida através de uma palavra, de um elogio, de uma música, de uma atitude, uma postagem, um vídeo que você recebeu, comenta. E se você conhece alguém que precisa receber, ouvir essa mensagem, envia para essa pessoa. Se você ainda não me segue, me siga para mais dicas sobre inteligência emocional, sobre comportamento, sobre emoções. E o desejo do fundo do meu coração é que todos os dias você seja impactado pelas pessoas que estão do seu lado de forma positiva e que você possa impactar também a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, que a prosperidade te alcance. Um forte abraço. João, você quer dar um abraço? Mandar um abraço pro pessoal? Vem aqui, João. Deixa eu apresentar o meu filho para vocês, que ele está aqui me rodeando o tempo todo e ele vai dar um oi para vocês. Vem aqui. Ó, esse é o João. Dá um oi, pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah, você já terminou? Terminei.